Mega, da estranha geração de Caim até Enos, baseado em Gênesis 4, do verso 16 ao 26, estudo número 18. Shalom, querido seguidor do nosso canal, na pegada de Yeshua. Se você está empolgado, está sendo abençoado com o projeto Mega Ministrações e Explicações de Gênesis e Apocalipse, então você vai já deixando o seu like, deixando o seu joinha, compartilha aí o link com um grupo de amigos, abençoe essas pessoas com a edificação da palavra, ative o sininho, se inscreva para dar maior relevância ao nosso canal. Vamos à nossa leitura bíblica aqui, diz Gênesis 4, 16 a 26. E saiu Caim da presença de Elohim e estabeleceu na terra de Nod, frente ao Éden. E conheceu Caim a sua mulher e concebeu e deu à luz Enoque. Estava edificando uma cidade e chamou a cidade pelo nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, Meujael gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres, a primeira se chamava Ada e a segunda Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este era o pai dos que viviam em tendas e criam gado. E o nome do seu irmão era Jubal, inventor do saltério e da cítara. E Zilá e Tobel, que foi ferreiro, fundidor de bronze. A Zilá e a Tobel foi ferreiro de fundidor de bronze e ferro. E a irmã de Tobel foi Naamá. E Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zila, escutai a minha voz. Mulheres de Lameque, dai ouvidos a minhas palavras, porque a um homem matei por minha ferida e a um jovem por minha contusão, porque 7 vezes se há tomado vingança de Caim, mas de Lameque 70 vezes 7. Conheceu Ada e a Ravá, sua mulher, conheceu Adão a Ravá, sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou o nome Sete, porque disse: Elohim me concedeu outro descendente em lugar de Abel, a quem Caim matou. E a Sete nasceu um filho, e chamou seu nome Enos, e se começou a invocar o nome de Adonai. Eu já quero começar fazendo uma explicação sobre o último estudo, estudo 17, que eu afirmei aqui que Caim nasceu humano, mas não morreu humano, porque no toque de Deus em colocar um sinal em Caim, Deus mexeu no DNA de Caim. Mas tem uma teoria, eu quero só reconsiderar aqui, existe uma teoria também de literaturas antigas, arcaicas, hebraicas, que diz que também Caim já nasceu com o DNA alterado, não só a sua moral ruim, o seu instinto ruim, mas o seu DNA alterado, que dentro dessa teoria diz que Caim é gerado pela serpente, pela Nahash, onde Eva copulou com a Nahash, não é? E existe também outro segmento que diz que Caim e Abel eram gêmeos, né? Então, eu falei sobre a teoria do útero sujo, e que dá a entender ali de um peso do pecado e as consequências de todo o processo do assassinato de Caim com Abel. Mas aqui, dando seguimento no verso 16, nós vamos ver uma localidade onde é indicado para onde Caim foi. Imagine 3 lugares, não é? Um lugar nuclear, o paraíso, que é chamado jardim, um lugar mais amplo, que é o Éden em si, e um lugar mais distante, sempre ao oriente, que é Nod, para onde foi Caim. Então, no núcleo, no paraíso, estava a árvore da vida. Adão e Eva foram expulsos dessa região e ficaram ao oriente do Éden. E quando Caim matou Abel, Deus novamente baniu, expulsou Caim para Nod, para a região, e ele foi para Nod, para uma região de banimento, assim, ao oriente. É tanto que Nod significa errante. Então, Nod não é exatamente uma cidade, porque quem criou a primeira cidade foi o próprio Caim, mas é uma região erma, não é? Um lugar errante. E um outro aspecto que nós vamos notar no verso 17 é sobre a mulher de Caim. Quem é a mulher de Caim? Então, a mulher de Caim possivelmente foi ou uma irmã sua de outras gerações,
ou então é uma prima sua, não é? Então essa é uma sequência que nós devemos considerar, não é, sobre a mulher de Caim. Tem uma abertura para que seja filhas de Adão e Eva antes de Caim e Abel, mas as teorias mais coerentes é que seja alguém da geração, da genealogia de Sete, que é o irmão posterior de Caim e de Abel, né? Então, com certeza, a esposa de Caim era uma irmã ou uma sobrinha, digamos assim. Não é? Um outro aspecto que nós vamos considerar é o nome Enoque, que muitas pessoas falam que o Enoque só significa consagrado, mas também Enoque significa iniciado. Esse foi o nome do primeiro filho, do filho de Caim. E Caim construiu uma cidade e colocou, batizou o nome deste filho de Enoque, iniciado. Esta cidade, com certeza, é um modelo de cidade da antiguidade, cheio de muros. Não teria condição de Caim construir aquela cidade. Então tem também uma teoria que diz que ele recebeu a ajuda dos vigilantes, de guardiões caídos ali, que se aliaram, né, da primeira queda, se aliaram a Caim, e onde foi construída aquela cidade, não é? Com aquele modelo monolítico, não é? Então, esta cidade que ele colocou o nome de Enoque, consagrado não no sentido de santidade, mas de separado, de iniciado, de uma pessoa à parte, não é? Outro aspecto que nós vamos considerar aqui é sobre a geração de Enoque a Lameque. Nós não vamos falar dessa geração de Enoque a Lameque, porque nós vamos fazer uma comparação com a geração de Sete, que tem uns nomes muito similares. Aí tem um mistério para a gente pontuar sobre isso. O nome de Lameque é muito interessante, porque tem muitas variáveis, né? Tem sugestões que dizem que o nome de Lameque significa miserável, pobre, abaixo ou baixo. Também tem um segmento que diz que significa moço forte, não é? E o interessante é que essas gerações de Enoque e Lameque não fala a idade delas, dessas pessoas, quando na geração de Sete faz questão de dizer a idade. É muito interessante, porque você sabe que o DNA de Caim foi alterado pelo próprio Deus como um sinal, não é? Então, isso é interessante da gente pontuar. A similaridade das gerações, da geração de Caim e da geração de Sete, que logo vai ser narrada no próximo capítulo que vamos estudar. Hoje estamos encerrando o capítulo 4. A similaridade dos nomes e porque os descendentes de Caim não têm idade, né? Foram alterados, né? Então, nós vamos ver que Lameque é o primeiro bígamo. Ele arruma duas mulheres, não é? O primeiro bígamo da história. E antes de entrar sobre as mulheres de Lameque, eu queria pontuar que há uma possibilidade muito grande de Lameque, como ele é da descendência de Caim, DNA alterado, que ele pudesse ser também um anão. Não um anão como os anões que nós conhecemos hoje, mas uma pessoa com um nanismo mexido desde lá de trás do seu predecessor, que é o Caim. Então não era um anão qualquer, não era um anão fraco, não é? Era um anão diferenciado, se é essa teoria, porque quando Deus mexe no DNA de Caim, fica essa probabilidade de ter pessoas gigantescas, mas também ter pessoas com este nanismo, né? É tanto que mais na frente nós vamos ver Levítico, a única citação sobre anão na palavra de Deus diz que anão não pode ser sacerdote, não é? Então, se Lameque teve seu DNA mexido como anão, ele era um anão diferenciado, forte, porque ele tem um dos nomes dele é homem forte, moço forte, mas também tem um nome que diz abaixo, né? E miserável. Mas o interessante é a narrativa quando ele fala no cântico da vingança, conhecido entre os judeus, né? Sobre suas esposas. Ele chama a atenção delas duas e diz: olha, matei um moço por me ferir e o outro por me pisar. Então, nesse sentido, não é? Por minha contusão. Então, nesse sentido aí, tem uma possibilidade, uma brecha para que ele tenha sido uma pessoa, um anão, mas não um anão frágil, mas uma pessoa com fortaleza nos seus ossos, né? Os ossos diferenciados, né? Então,
o texto vai narrar que ele concebeu 2 casamentos, ele tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada. Ada é muito interessante o significado dos nomes dela. Ada significa público, comunidade, testemunha, colar de joias, tem o sentido de algo que é explícito, que é diante de todos, né? A primeira esposa. A segunda significa sombria ou penumbra, né? Como isso demarca um estilo comportamental na sociedade, que a primeira esposa ela está à vista da sociedade, mas a segunda é a que está escondida, então ela é sombria, mas também tem essa conotação dessa alteração genética, sombria e penumbra também, não é? Porque toda essa geração de Caim é uma geração com o seu DNA mexido, não é? Outro aspecto que nós queremos falar aqui para não delongar o vídeo, são os filhos de Ada e Zila. É muito interessante. Os filhos de Ada, desta primeira esposa, Jabal, ele é chamado pai dos que moraram em tendas e criaram gado. E Jubal, seu irmão, inventor dos instrumentos, pai da música, inventor dos instrumentos. Esses são os filhos de Ada. Não parece nada diferente no seu estilo de vida. Um é empreendedor e o outro da arte, não é? Mas os filhos de Zila são muito estranhos, muito interessantes, porque um é chamado Tubal-Caim, não é? Esse Tubal-Caim é o 6º da geração de Caim, você contando, não é? Então ele vem com esse nome Tubal. Tubal significa mesclado, significa condimentado, misturado, e o nome Caim, não é? Então Tubal-Caim significa essa pessoa que veio com o DNA de Caim marcante. Só ele recebe o sobrenome de Caim, não é? Dos 4 filhos de Lameque com as 2 esposas. Então, possivelmente, justamente esse Tubal-Caim veio assim, não um pai, como diz dos outros irmãos dele por parte de pai, de Jubal e Jabal, mas ele é um artífice com ferro e bronze. Ele começou a fabricar armas, não é? Cortantes. Então, além de vir com essa natureza de violência, e talvez por isso que Lameque se confiou nas armas do filho para se vingar, além de ter essa natureza, esse caráter violento, possivelmente ele tinha o seu DNA alterado, porque ele é chamado Tubal-Caim, misturado com o DNA de Caim, seu ancestral, não é? Ele é o 6º depois de Caim. Então é interessante a gente ficar de olho nesse indivíduo. E a sua irmã também é muito misteriosa. Naamá significa ficar sombria, desbotar, significa também beleza, encanto e prazer. Alguns segmentos teológicos dizem que ela foi a primeira prostituta, a primeira mulher sensualizando, mas tem uma teoria muito interessante que diz que ela veio a ser a mulher de Noé, mas esse aí é um assunto para um outro vídeo. E concluindo, nós vamos aqui considerar sobre a natureza e a lei de Lameque, né? Lameque traz um cântico de vingança. Ele disse: se quem ferir Caim será vingado 7 vezes, quem ferir Lameque será vingado 70 vezes 7, não é? Então, a natureza da vingança. Por último, nós vemos o nascimento de Sete, não é? Que na pronúncia é Shet, não é? Então não é o 7 no sentido do Sheva, do número 7, mas a pronúncia é Shet, não é? E seu filho Enos, que também pronuncia Enos, não é? Enos. E aí vai parecer com Enoque, da geração de Caim. Interessante. Então, o Shet, que é 7, significa Deus concede. E Enos significa fraqueza, mortal, vivente. É interessante Sete ter colocado o nome do seu filho Enos, fraqueza, mortal, vivente, que ele está registrando. Esse aqui é normal, é mortal, é um vivente, é um ser humano não misturado. Tem este sentido aqui, não é? Então, quando fala de Enos, diz assim: nesse tempo os homens começaram a invocar Adonai, a invocar o Senhor. Significa dizer que todo esse período antes dessa geração maligna de Caim, eles não ligavam, não invocavam ao Senhor. Nós encerramos aqui nosso vídeo fazendo aquela consideração, trazendo
a perspectiva de Cristo. Cristo vai fazer referência, não é, à maldade de Lameque, mas Cristo vai trazer o contrário. Cristo diz que se alguém machucar você, que você deve perdoar 70 vezes 7. E quando Cristo está citando o perdão 70 vezes 7, ele está trazendo uma contracultura sobre aquele cântico maligno da vingança de Lameque, que Lameque disse, eu me vingo 70 vezes 7. E Jesus traz essa contracultura do amor e do perdão, dizendo, deve-se perdoar 70 vezes 7. Que maravilha este princípio de Cristo, e é tão bom a gente trabalhar aqui no MEG e sempre fechar com este princípio, porque Jesus Cristo é nossa referência. Não devemos olhar para Lameque, para o espírito de vingança de Lameque, mas sim para o espírito de perdão de Cristo. 70 vezes 7. Shalom, Deus te abençoe.